Olá, meus caros. Eu sou o Gustavo Braga. Esse é meu Instagram. E eu sou do Maranhão. Eu moro em Buenos Aires. E eu faço algumas coisas. Eu tenho vivido, na verdade, algo que eu aprendi em 2000 e não sei quando eu li o livro chamado Trabalhe 4 horas por semana. Eu trabalho 4 horas por semana? Não. Trabalho muito mais que isso. Mas, qual era o conceito? Era assim, basicamente, cara, cria negócios, paga para as pessoas que rodam o negócio 60% e fica com 40%, mas não dedica teu tempo para isso, entendeu? Então, tem coisas que eu ganho menos do que eu gasto, tem outros negócios que eu ganho mais do que eu gasto, mas basicamente esses elementos, esses empreendimentos que eu vou construindo vão construindo a minha renda. Então, no final das contas, eu pago muito mais para as pessoas que trabalham comigo e para mim do que eu ganho. O que é normal, né? Acho que qualquer empresa é assim. Uma empresa, quanto mais ela cresce, mais ela gasta em pessoas para rodar aquelas empresas. Enquanto as pessoas que lucram com aquele negócio vão lucrar uma parte daquele, né? Daquele faturamento. E só que a maioria que tu constrói algumas dessas musas, né, que é o que o Tim Ferriss chama esse tipo de negócio, tu vai construindo ali uma renda previsível e crescente. Isso é muito bom. Eu gosto muito de fazer isso. Eu nunca consegui fazer isso com produtos. Ou seja, ele dá muitos exemplos de comprar coisas na China e revender no eBay, Mercado Livre, essas coisas, né? Mas, cara, eu não sei lidar com produtos. Pra mim, a minha pegada sempre foi serviço. Então, qual é o meu ciclo de vida, basicamente? Eu desenvolvo uma habilidade, eu vendo aquela habilidade e depois eu contrato e ou ensino pessoas para fazer por mim e vendo o trabalho delas. Então, por exemplo, na Giga. Giga é minha empresa de mentoria para desenvolvedores, né? E eu sou cofundador junto com o Marcos Costa. Então, no começo, era eu e ele ali dando mentoria para os desenvolvedores. Ele dava a parte técnica, eu dava a parte de inglês. E daí, a gente começou, foi crescendo. Daí a gente chamou um professor de inglês, que é o Vinícius, trabalhou comigo na minha escola de inglês que eu trabalhei. E daí o Vinícius começou, a gente pagava ele por hora, ele começou a substituir a gente, começou a substituir, até que substituiu completamente. Então a gente não entra mais nas calls com os mentorados. O que aconteceu depois? Eu comecei a aprender vendas. A gente contratou uma mentoria de vendas. E daí, cara, agora eu vou vender. Agora eu vou ser closer. Comecei a fazer call de venda. Comecei a vender. Comecei a aumentar o preço. A gente conseguiu duplicar, triplicar o preço em um ano. E daí melhorar um produto, claro, entregando, né? Proporcional ao preço, não só inflando o preço ali por nada. E daí, o que aconteceu? Contratei um closer. Contratei uma SDR também e um closer. Ou seja, agora eu não precisava mais estar em call, mas aí eu virei head de comercial. Ou seja, eu era o responsável ali para fazer as deles, ver as métricas, ver o que estava acontecendo, tudo mais, ver se estava crescendo, contratar ferramentas, fazer automações. E daí, recentemente, eu promovi o nosso closer a head. Agora eu não preciso mais estar na deles. E daí, à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai gastando mais, né? Porque a gente teve que pagar mais pro Vinícius, teve que pagar mais pro Igor, ser o closer. A gente vai aumentando as comissões e em breve também os fixos das SDRs. A gente contratou mais uma SDR. E daí, a gente vai gastando, mas a empresa vai crescendo. Então, o lucro necessariamente acompanha? Não. Mas, cara, a marca vai crescendo, a gente vai entregando mais resultado. Quanto mais a gente cresce, mais a gente entrega, mais gente ganhando em dólar, mais propriedade a gente tem para ensinar e para fazer as paradas, né? E a gente gosta muito de fazer uma coisa bem feita e entregar bastante, não só jogar a pessoa para assistir várias aulas, entendeu? Mas realmente estar praticando ali inglês todos os dias, inglês técnico, preparando para as entrevistas, e tem dado muito, muito certo, tá? E daí é isso, cara, máquina funcionando. À medida que a gente vai botando uma peça, refinando aquela peça, cara, agora sim. E sempre com a mentalidade, cara, eu quero que tu seja melhor do que eu nisso.
Assim que o closer entrou, eu falei, cara, eu quero que seja muito melhor em vendas do que eu. Porque eu aprendi vendas ali até certo ponto, mas eu sou um cara muito generalista, então eu aprendo várias habilidades, mais ou menos, não sou um especialista, entendeu? Mas eu quero um especialista para trabalhar para mim. Daí chegou o Igor e fala, cara, velho, ele começou a devorar livro de venda. A gente tem a mentoria que eles mentoram também a nossa equipe. Ele começou a ir em todas as mentorias e faz pergunta e destrincha a parada. Começou a me cobrar, cara, tu tem um head bosta, né? Brincando. Mas tipo, cara, eu quero que tu seja ainda melhor, eu preciso crescer, eu preciso de alguém que me lidere. Eu falei, cara, pode ser que tu não seja um grande head comercial ainda, mas a direção que tu tá indo é muito mais produtiva do que a minha. Porque eu, como eu sou um cara generalista, um cara que gosta de criar, de desenhar, gosta de ter a liberdade de ser impulsivo criativamente, não vou ser o cara que vai ser um grande head comercial a longo prazo, entendeu? Mas ele sim, porque ele tá lendo, ele tá assistindo, ele tá estudando. E cara, eu quero dar todo o espaço para ele fazer isso. Eu quero que ele seja muito melhor do que eu. E é bem interessante isso de montar empresas, empreendimentos e desenvolver pessoas. E no final das contas é isso, é pessoas, né, cara? É pessoas mesmo. E eu tenho estudado, tô fazendo faculdade de cinema de animação. Quando eu me inscrevi na faculdade, eu pensei, cara, eu vou estudar animação, né? E daí eu não me tocava pra parte do cinema ainda. Mas aí eu entrei, comecei a fazer as matérias. Cara, tô estudando aqui câmera, movimento de câmera, simbologia das imagens, storyboarding, roteiro, storytelling, né? Tipo, muito, muito massa de estudar cinema. Eu nunca me pensei estudando isso, muito interessante, cara. E é isso, cara. Desenvolver habilidades e continuar crescendo. Então eu gosto muito disso de poder ser pago para desenvolver habilidades também, né? Às vezes, né? Porque como eu tenho essa facilidade de aprender as coisas, às vezes eu vendo uma coisa que eu não sou muito bom em fazer ainda não. Mas aí eu já consigo fazer os olhos de alguém ali brilhar, entendeu? Então, por exemplo, com design de logo. Cara, hoje eu sou foda. Hoje eu faço um negócio lindo. Mas no começo eu fazia uma logo bem. Eu botava umas cores harmônicas que eu sempre tive um certo instinto ali para a parte visual, né? E daí, o pessoal começou a pagar. Começou a pagar. Pá, legal, isso aqui é negócio. Aí do nada, o que acontece com o meu cérebro, né? Eu não sou o cara que vai melhorar 1% ao dia. Eu sou um cara que não tem nenhuma melhora por meses e melhora 300% num dia. Entendeu? Então, cara, quando eu vejo que isso ali tem potencial e eu gostei daquilo e aquilo vai me dar dinheiro e aprender mais vai me permitir cobrar mais caro, eu entro no hiperfoco e eu melhoro muito aquela habilidade rápido. Entendeu? Isso é bem interessante. Bem interessante esse superpoder que também é uma limitação muitas vezes, né? Porque demora pra chegar nesse ponto. E eu olho e penso, caralho, eu sou bom nisso. E eu me surpreendo com a minha habilidade de fazer uma coisa melhor do que eu achei que eu conseguia fazer. E daí o ciclo geralmente é esse. Aí eu chego num ponto e eu consigo ensinar pessoas, inspirar pessoas a fazerem como eu e vender o trabalho delas. E daí eu vou montando essas fontes de renda, né? Eu gosto desse estilo de vida. É estressante muitas vezes, imprevisível muitas vezes, mas eu não me vejo fazendo outra coisa, saca? Talvez eu conseguiria ser um empregado de uma empresa em um momento. Só que tem que ser uma empresa muito legal, tem que ser uma coisa muito interessante. Um pagamento muito bom, pra mim, dinheiro é muito importante pra me motivar. Pra eu não ter como foco o empreendedorismo, mas eu acho muito massa empreender. Então é isso, é um pouco da minha jornada por aqui, nesta vida. E qualquer pergunta, manda aí. Abraço.